No vídeo de hoje, um review completo do novo HR-V 2024 versão Touring. Ela tem motor 1.5 turbo de 177 cavalos e 24.5 kgfm de torque. É uma porradinha para um SUV compacto como esse, uma boa opção para os grandes centros. Ainda nessa versão cinza grafena, ele realmente ficou muito bonito e muito diferenciado. Eu vou te mostrar tudo em detalhes. Vem comigo. Bom, então vamos conhecer um pouquinho aqui da parte da frente desse HR-V, que deu uma bela repaginada, faróis full LED, essa colmeia tá realmente muito bonito. Bom, então vamos ver de pertinho aqui um pouquinho de como é que tá essa coloração também. Aqui é um cinza grafeno, né? Lembra um azul, aquele cinza nardo que a gente vê, uma mistura, né? Então realmente ficou muito legal. A gente tem aqui no capô algumas linhas que deixam ele bem agressivo. Então a Honda vem adotando isso no Honda City, no Honda Civic, essa cara de mal, né? E a gente consegue essa cara de mal primeiro com essas sobrancelhas do carro aqui, essa parte superior aqui que avança um pouquinho o capô. Então você tem a colmeia entrando para trás, você tem parte do farol que fica embutida embaixo dessa testeira do DRL aqui, o que faz ficar com uma, vamos dizer assim, um olhar mais fechado, né? Um olhar mais marcante, literalmente como se a gente fizesse assim, né? Com o nosso rosto. E aqui, olhando de perto, a gente vai ter então os projetores dos faróis Full LED. Quando você dá o farol alto, ele vai ligar aqui o do meio. A gente tem o DRL diurno. A gente tem esse estilo colmeias, que na verdade não são colmeias, são esses quadradinhos aqui da grade na versão Touring, que ficou realmente muito bonito. E a gente vê que ajuda bastante na parte de refrigeração do carro. Entra bastante ar por aqui. A gente tem aqui na frente toda a parte de sensor de estacionamento e aqui os laterais da frente. A gente tem original aí de fábrica os faróis de milha que ficam localizados aqui embaixo, no meio dessa parte aqui do para-choque. E como se trata da versão Touring, a gente tem uma saia aqui mais agressiva, né? O que acaba perdendo um pouquinho da parte, né, de ângulo de entrada do carro. Você tem que tomar um pouco de cuidado, mas ele herdou um pouco do Civic isso, né? Ele deixou essa frente no Touring muito mais agressiva. Bom, aqui embaixo a gente também tem refrigeração da parte do ar-condicionado e também de radiador, então você tem entrada de ar em toda ela aqui. A gente tem um easter eggzinho, se a gente for olhar aqui, que é esse raizinho, né, que vem exatamente aqui na linha que acompanha todo o farol, na versão Touring. E aqui embaixo a gente tem um espelho cego, né? Ele vai ser aberto aqui em cima, mas no final aqui ele é um espelho cego. Bom, vamos conhecer então um pouquinho da lateral do carro e entender. Eu vou inclusive dar uma setinha para vocês perceberem o seguinte. Então quando eu dou a seta aqui, ela pisca no mesmo lugar do DRL, da luz diurna. Então ele abandona o DRL e utiliza aqui a parte de seta. No caso do City, a seta é embaixo e o DRL é em cima, então mudou um pouquinho nessa parte de farol aí. Bom, vamos vir aqui para o lado para a gente ver um pouquinho de pneu, roda, perfil e assim por diante. Aqui a gente está falando de uma Aro 17, a gente está falando de um perfil de pneu 215/60R17, é um perfil um pouquinho mais fino, né, com rodas Aro 17, aí que dão um pouco de borracha a menos do que numa Aro 16, por exemplo. Mas também traz conforto e tudo mais, vai ter um nívelzinho de preço de pneu um pouquinho mais caro que as Aros 16 aí, mas fica mais bonito. Temos freio a disco aqui na dianteira, está equipado aí com os Pirelli Scorpion na parte da frente, de cidade. Quando a gente dá já a seta para a direita, a câmera de assistência de mudança de faixa já liga, temos uma câmera que fica localizada aqui embaixo, e quando você já dá a seta lá na multimídia, ele já liga essa câmera aqui. Temos aqui na parte de baixo todo esse detalhe aqui, ó, em black piano, que ficou realmente muito bonito, o contraste, e toda a parte lateral dos alargadores de paralama são todos em black piano, não são em nada plástico. Por mais que seja um aplique plástico, ele é um aplique plástico premium, né? É diferente daqueles alargadores de paralama de plástico sem ser com black piano, como você está vendo aqui, ó, nessa versão
mais básica, que a gente já percebe que eles têm um acabamento um pouco mais diferenciado aí na pintura. Bom, falando um pouquinho aqui, ó, da parte para-choque traseiro, também achei muito bonito esse para-choque deslocado da própria carroceria aqui, né? Então eles têm uma separação aqui embaixo. Bom, vindo aqui atrás, a gente tem no porta-malas abertura automática, deu um clique, ele abre, ele não tem o sensor para abrir aqui embaixo, então ele abre e fecha no botão, tá? E você consegue abrir e fechar no botão lá por dentro também. Diferentemente, por exemplo, das Tiguans, né, das Volkswagen Tiguans, que você consegue abrir, mas você não consegue fechar. Tem que sair do carro, ir lá e fechar. Esse farol de LED traseiro, essa lanterna traseira que interliga de lado a lado, só o Honda separando, realmente ficou muito bonito. Ficou, o pessoal chama de X-Men, né, de Max Steel, mas eu achei que ficou muito bonito. Temos a assinatura aqui do Turbo na direita, HRV na esquerda, o símbolo da Honda em black piano e cromado e os sensores de estacionamento, que você tem 4 aqui na traseira. A câmera de ré fica localizada, quando você abre aqui, você vê que ela fica escondidinha, ela fica aqui de baixo, então ela já consegue te dar aí a noção quando você engata a ré de como é que está atrás do carro. Falando um pouquinho aqui de capacidade de porta-malas, são 354 litros, aqui embaixo a gente tem um step temporário, porém ele tem um perfil de pneu um pouquinho maior do que aqueles temporários, né, tão pequenininhos, mas mesmo assim ele não deixa de ser um temporário. As ferramentas elas vão organizadas aqui no meio, mas mais uma vez, igual no City, o triângulo não tem um lugar para ele, então ele acaba ficando solto e pode gerar um pouco aí de ruído, tá? A caixa aqui ela permite você colocar também um pneu que furou, no caso, então ela cabe um pneu aqui. Quando a gente tampa isso daqui, a gente percebe que da questão de acabamento a gente vai ter forro de carpete só nessa parte do meio. Nas laterais a gente tem plástico e aqui também plástico, tá? E aqui, ó, do lado esquerdo, você vai ter uma tampa que vai ser para acesso aí de trocas de lanterna, de módulos e tudo mais, que tem um fácil acesso, mas também rouba lá um grande espaço. Você pode usar até, aliás, ali, ó, tá o macaco, ele fica localizado nesse espaço, tá? Você pode usar até isso daqui como porta-objetos e para ter acesso à lanterna também você tem a parte de conexões aqui atrás. Bom, vou colocar aqui no lugar. A gente tem do lado esquerdo esse espaço sem tampa, porém você pode utilizar todo esse espaço e capacidade aqui. Lembrando que se você quiser ampliar, você tem ainda a opção de tirar esse tampão, então você vai conseguir colocar assim, ó. Você abaixa ela aqui e aí você puxa, essa daqui é para cima, ó, e você tira e amplia a sua capacidade, chegando aí a 400 e poucos litros sem o tampão. Porém, se você quiser adotar aí o uso com o tampão, é só você colocar assim e aqui você pendurar novamente. Por ele ter abertura automática de porta-malas, o amortecedor e motor responsável por isso é esse daqui, tá? Então você tem aqui um botãozinho para você fechar e não ter aí prejuízo nenhum quanto a fazer algum esforço. Bom, então vamos conhecer um pouquinho do interior dessa caranga aqui. Bom, então falando um pouquinho aqui, ó, de espaço interno na parte de trás. A gente, como sempre nos HRVs, desde a primeira versão, é um carro que por dentro parece ser muito maior do que ele realmente é por fora, né? Eu fico com o conforto que eu fico na minha Grand Cherokee atrás. Tudo por conta da ergonomia dos bancos e também de como eles deixaram isso daqui dentro espaçoso, né? Rouba bastante espaço lá do porta-malas, não tem jeito. Mas aqui uma pessoa viaja tranquilamente, aliás, 3 pessoas mesmo sentado aqui no meio. No meio, eu diria que o problema passa a ser o teto, né? Eu encosto a cabeça aqui, eu tenho 1,85 m. Ó, esse banco, pra você ter noção, ele tá todo para trás, tá no máximo. E mesmo assim, eu com 1,85 m ainda sobram uns 3 dedos aqui na frente, né? Às vezes essa é a realidade de alguns carros que estão com regulado para mim lá na frente, eu fico com 3 dedos atrás. Como até o próprio Renegade, né, que está na mesma categoria, acaba tendo esse espaço interno. Quando você pega o espaço interno aqui, por exemplo, desse carro regulado para mim, ó, eu com 1,85 m lá na frente fico assim atrás. Temos aqui a saída de ar-condicionado, a mesma do City, que foi aí reaproveitada. A diferença é que aqui a gente tem 2 portas USB, em vez de ter a tomada 12 volts, e temos um porta-objetos. Não dá para chamar de porta-copo, não dá para colocar um copo aqui. E aqui conseguimos fazer a movimentação aí do ar-condicionado para onde a gente quer jogar. Vamos falar um pouquinho dos bancos. Temos essa cor branco gelo, que realmente fica muito legal. O que a gente percebe é o seguinte, que por conta desse apoio de braço, que ele é caído, eles elevaram, né, essa parte aqui desse banco.
E isso fez com que as pessoas batessem a cabeça lá em cima. Então eu penso assim, poderia ser um suporte aqui e esse assento, né, ser mais baixo. Então ele permanecer enrijecido aqui, como muitos carros são, em vez de ter essa queda. E aí, simplesmente isso ser mais baixo. Isso acomodaria muito melhor a pessoa que vai aqui no meio. Esse carro é para 4 pessoas. Né? E aqui, por mais que tenha até esse cinto de 3 pontos aqui, é meio... Parece que você está sentado, não num banco. Parece que você está sentado no apoio de braço. Não fica confortável essa elevação aqui no meio. Os bancos laterais são bem confortáveis, a cabeça fica bem confortável. Os encostos de cabeça aqui na frente tem todos regulagem, então você consegue aumentar e abaixar. Aqui atrás também temos a regulagem de cabeça, então para os 3 ocupantes você consegue regular. Quando você puxa aqui, ó, eu vou até sair para conseguir mostrar. Diferentemente dos sedãs da Honda, aqui a gente rebate o banco puxando aqui. Então automaticamente ele rebate assim e ele fica quase todo reto, então ganha bastante espaço. O banco de baixo ele também faz um movimento, ó, de ir para frente, então ele acaba indo para frente e conseguindo abaixar, então não fica aquele calombo tão alto. E aqui a gente tem acesso à parte de baixo aqui do revestimento. Bom, aqui atrás a gente também tem pontos de ancoragem para colocar alguma coisinha, alguma cadeirinha, alguma coisa, você pode prender aqui atrás. A ancoragem da cadeirinha você pode prender aqui atrás. E voltando aqui, a gente tem, ó, os portes de cinto que são localizados aqui embaixo, que você pode escondê-los também aqui dentro, e temos o apoio aqui do Isofix. Então a gente tem Isofix em todos os assentos, tá? Vamos falar um pouquinho para a gente finalizar da parte aqui da parte de trás dos bancos. A gente tem um porta-revistas e um subbolsinho que você pode colocar coisas menores nesse canto aqui e nesse canto aqui. A gente tem os puxadores, que eu não posso falar o nome porque vocês sabem que derruba a classificação do vídeo. Então a gente tem aqui as 4 alavanquinhas para segurar e você poder se manter aí com os motoristas mais brações, você se manter no seu lugar. Bom, falando um pouquinho de acabamento, a gente tem plástico duro, temos um revestimento aqui, uma napa nessa parte aqui. Nesse caso aqui é realmente um revestimento, não é pintado. Lá na frente vocês vão ver que eles pintaram e eu não entendo, porque realmente aqui, ó, você percebe até um leve toque mais macio. Plástico duro, um porta-objetos aqui, ele tá falando que é proibido colocar um suquinho aqui dentro, não sei porquê, mas na teoria eles estão caracterizando não como porta-copos, mas como porta-objetos, não sei porquê. A gente vem aqui, ó, a abertura e fechamento de vidros, aqui a gente tem um acabamento um pouco melhor, um couro. Temos um tweeter do falante aqui e temos embaixo um alto-falante, não é som assinado, tá? E a maçaneta é em aço escovado, realmente um acabamento mais premium aí, coisa que também acompanha por essa linha, mas essa linha é plástica, na mesma cor da maçaneta. Bom, vamos lá pra frente pra gente conhecer um pouquinho da parte de cockpit desse HRV Touring 1.5 Turbo. Bora! Bom, galera, esse é o interior do novo HRV 1.5 Touring 2024, tá? Ele ganhou esse volante novo com assinaturas em black piano, a gente tem aqui também a costura em branco. Ficou bonito. Eu acho que no primeiro momento você olha assim, você fala, nossa, esse interior realmente deu um upgrade. O que merecia eram algumas coisas. Por exemplo, aqui em cima ser soft touch, né? Aqui é tudo plástico duro, a gente tem concorrentes aí do mesmo nível, como o próprio Creta, como o Jeep Compass e Renegade, todos falando na mesma linha praticamente de carro, e a gente já tem o soft touch aqui em cima. Aqui a gente tem... Não sei se dá para chamar de soft touch, parece mais um plástico macio pintado, sabe? Ele tem um certo toque, mas não é uma napa revestida, sabe? Acaba sendo um material que você fala assim, poderia ter um revestimento um pouco melhor. Então ele é praticamente da mesma cor dos bancos, mas ele não tem um toque macio de um corino, como a gente percebe nesse aqui, tá? Bom, falando da continuação, então a gente tem esse mesmo material aqui, temos a maçaneta em aço escovado, muito bonita por sinal. Temos aqui também o mesmo material aqui no lado esquerdo. As saídas de ventilação são para cima, para o lado, para o outro fechado você controla aqui, e a altura você controla aqui. Temos abertura de todos os vidros com um toque só, então um clique, abriu e fechou. Aqui temos o rebatimento dos retrovisores com um clique também, e L e R você controla através desse joystick, tranca, destranca as portas. Bom,
Vamos começar aqui do lado esquerdo, aqui a gente regula a altura dos faróis. A gente tem como desativar a parte de sensores de estacionamento. Aqui a gente tem um botãozinho daquele auxiliar de ponto cego, né? Então você liga e desliga por aqui. Pelo lado direito você tem a abertura automática do porta-malas e por fim o controle de tração, tá? Aqui embaixo a gente vai ter a abertura de capô, né? Que é feita ali embaixo pelo lado esquerdo. E vindo aqui para a parte de painel, tudo que eu mexer aqui no painel de TFT, eu vou estar mexendo nesse canto esquerdo aqui, tá? Então quando a gente aperta a casinha aqui, a gente consegue voltar ao menu principal, que é o tacômetro, como você pode perceber aqui. Dá um zoom, tá? Então abaixo do tacômetro, que é o conta-giros, a gente tem aqui o menu de trip, de viagem. De volta aqui, ó, a gente tem menu velocidade e tempo, então um A e B, né? Trip A e Trip B. A gente tem aqui embaixo parte de áudio, que isso já é uma novidade em relação, por exemplo, ao sistema do City, não tem essa parte de áudio. Aqui celular, você consegue também conectar, atender telefone por aqui. Navegação, ó, curva a curva, esperando a orientação do smartphone, ou seja, você vai virar à esquerda, aparece uma seta, a 500 metros entre a esquerda, então você tem a orientação do navegador. Cinto de segurança, quem está com cinto, manutenção, aqui históricos, então distância para trocar óleo. Vamos ver se ele aparece mais alguma informação aqui. Não, é só a distância de óleo mesmo. Assistência e segurança, então os controles estão ligados ou desligados. Aqui o menu configurações, com configurações do veículo que você pode mexer. Que mais? Ó, calibração, nananana, legal. Personalizar, aqui você consegue personalizar os cantos, o que você quer colocar, né? Então você pode, eu quero adicionar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então você adiciona aqui em menu personalizar. E por fim, deixa eu voltar mais um, a gente tem as advertências, né, que são as mensagens aí que vão estar sendo responsáveis por falar o que está acontecendo no carro, o combustível e alguém está sem cinto, coisas do tipo, tá? Tudo isso eu manipulei por essa seta para retornar, aqui para cima e para baixo e a casinha, tá? Aqui é o comando de voz, então você pede algumas funções, sobe e desce o volume, música para frente e para trás e por fim, isso daqui vai estar controlando o lado da direita, né? No City nós temos o que? Nós temos um menuzinho chamado Search, né? Que vai mudando lá. Aqui a gente só tem esse para o lado e para o outro. Os menus que você vai ter que alterar, você vai ter que alterar por aqui, tá? Então, antes da gente ir lá na mídia, eu vou mostrar um pouquinho dessa parte da direita aqui. Temos o limitador de velocidade, cancela e estabelece uma velocidade, ou seja, piloto automático, distância para o carro da frente e o lane assist, né, o controle de assistência de faixa, que você consegue manter o carro, liguei, então ele vai tentar ficar na linha, mexendo o volante para ficar nas guias. Se por acaso ele perder isso, inclusive ele demonstra aqui, ó, no menu assistência e segurança, se ele perder, ele vai estar verde quando ele está identificando a faixa, amarelo quando ele está perdendo e apagado quando ele realmente perde. Então você tem que utilizar desse sistema em condições de pista melhorzinhas ali. Temos aqui atrás do volante de forma bem sucinta o mais e menos da troca de marchas. Temos do lado direito aqui, ó, a parte de volumes, de rádios e estações. Então você controla volumes aqui, estações aqui, rádio, USB e iPod, áudio, Bluetooth, telefone, Android Auto e Apple CarPlay. Você também pode conectar, vamos voltar aqui, ó, sem fio. Ó, use os aplicativos do seu telefone para começar, conecte o telefone pelo cabo ou que seja compatível com o Apple CarPlay Wi-Fi. Se for, você usa aí o Wi-Fi e seja feliz. E no final, os ajustes aqui é uma mídia simples, semelhante aí que o HRV já tinha, só que com esses incrementos aí do Apple CarPlay sem fio. A gente vai ter aqui embaixo a parte de ar-condicionado, controles de temperatura, a diferença para o City, que aqui é Dual Zone. Então aqui no centro você controla a temperatura, mas nas laterais você controla a temperatura. Seu companheiro ou companheira acha muito frio, então você deixa em 20 aqui, para mim 16 aqui. Então ele vai ter o Dual Zone aí. Aqui ele recircula o ar, ou seja, mantendo o mesmo ar recirculado. Nada do que você faz aqui embaixo acontece ali em cima na mídia, tá? É totalmente independente. Aqui o modo que você quer, para baixo, para frente, só para os pés, para desembaçar o vidro ou para frente. Desembaça o vidro dianteiro, desembaça o traseiro, liga e desliga o ar-condicionado. Ó, desligou o ar, só ventilação, apertou, ele deu on ali. E aqui você pode apertar para sincronizar, ou seja, as duas temperaturas vão sincar. E aqui, em modo automático, ele vai aumentar a velocidade até chegar nessa temperatura. Então, para chegar em 16 graus aqui dentro, ele precisa de 4, 5,
5 velocidades aí. Para não ficar muito frio, a gente vai diminuir aqui para o modo manual. Descendo aqui embaixo, temos uma novidade, carregamento por indução, né, que aí na 23 a versão XL já não vai ter, né? Essa aqui é a versão Touring. A gente tem o câmbio CVT de 7 marchas com marchas simuladas, então você vai ter algo simulado, né? Então quando você põe aqui na ré, automaticamente ele vai entrar aí a câmera de ré, que não é uma qualidade assim HD, me parece ser 480p, e a gente tem aqui alguns modos de ver a câmera. É a mesma câmera, a diferença é que está com um crop de lente aqui para você conseguir visualizar. Bom, quando você coloca um dispositivo aqui, ele sai de verdinho para amarelo, quer dizer que ele está carregando o seu dispositivo. Embaixo da ré a gente tem o neutro e por fim a gente tem o drive aqui, tá? Conexões aí bem mais firmes, né? Você tem que apertar e colocar. Você tem um botãozinho para movimentar aqui atrás, tá? Bom, aqui nós temos algumas novidades. Então, modos de condução. Então você dá um clique aqui, ele vai acionar lá no painel modo econômico, modo normal e modo esporte. E aí você controla por esse joystickzinho aqui. Esse carro tem controle de descida, então quando você põe aqui ó, HDC em espera, o que significa isso? Que ele está esperando uma descida para ele começar a agir. Ele está limitado ali a 3 km por hora, ou seja, ele vai descer o carro automaticamente a 3 km por hora. Normalmente tem controle de descida carros com uso mais off-road, né? Porque você tem aquelas paredões, aquelas descidas, você aciona, é até diferente ver isso aqui num carro 4x2. E por fim, a gente tem o freio de estacionamento, né? O freio de mão, que é no botão. Então você puxa para acionar e aperta para desacionar. E o brake hold, que vai estar soltando aí caso você precisa fazer a parte de manobrar o carro com sem bateria para manutenção, então você pode soltar apertando o brake hold ali, segurando você consegue soltar o freio. Bom, dessa parte aqui de cockpit é isso. A gente tem aqui um retrovisor fotocrômico, tá? Que vai reduzir aí a incidência de luz aí quando estiver te atrapalhando. A gente tem aqui ó, luz em LED para a direita, para a esquerda, e a luz de porta, ou seja, liga tudo, ou quando você quiser desligar, ou apenas quando abrir a porta, ele ligar. E aqui temos uma iluminaçãozinha que não, ela é de amarelo talvez, mas achei fraquinho para a parte de espelhinho. E para aqui o passageiro também temos iluminação dentro do espelho. Automaticamente, quando você engata, você dá a seta para a direita, ele já entra a visão de ponto cego daquele retrovisor direito. Quando você dá para a esquerda, não acontece nada, tá? Porque não tem câmera na esquerda, só na direita. Supõe-se que você vai estar olhando bem aqui para o retrovisor perto de você e aquela só para dar uma assistência aí. Aqui a gente tem 2 porta-copos e temos aqui atrás um porta-objetos, até com espaço interessante. Aqui temos uma molinha para reduzir o impacto da abertura do porta-luvas e um espaço até que bom, mas sem revestimento e sem iluminação, tá? Bom, é isso. Vamos lá para frente para conhecer um pouquinho da parte de motor desse Honda HR-V 1.5 Touring aí 2024. Bom, então vamos conhecer um pouquinho aqui da parte de motor. A Honda não gosta de bracinhos pantográficos, é para você ficar em dia aí com a sua musculação. Então vamos de vara aqui. Bom, esse é um motor 1.5 que a gente já conhece, porém temos um adicional de turbina, né? Então temos 177 cavalos aqui que vão estar fornecendo 24,5 kgfm de torque. Então ele pega aquele motor 1.5 de 126 cavalos e dá um adicional aí de quase 50 e pouquinhos cavalos, né? Falando um pouquinho aí de rendimento desse carro, ele vai fazer um consumo urbano de 7,9 km por litro no álcool e 11,3 na gasolina. E no rodoviário de 8,8 no álcool e 12,6 na gasolina. A autonomia urbana é de 395 km com tanque no álcool, 565 na gasolina, 440 no álcool e 630 aí na gasolina para uso rodoviário. A velocidade máxima limitada eletronicamente é de 200 km por hora e ele vai ter uma aceleração de 0 a 100 em 8,9 segundos. Bom, então para a gente estar fazendo esse fechamento normal aqui, a gente vai puxar a vareta, vai prender aqui nesse suportezinho e vamos bater aqui. Bateu, fechou. Então confira agora a finalização do que eu acho
desse HR-V 2024, a versão mais top de linha, que é a versão Touring. Bora lá. Bom, então a gente chegou na hora da finalização, onde a gente tem que comparar custo-benefício, né? A gente está falando de um carro de exatos R$200 mil. Versão sem essa coloração, essa pintura, ela chega a 197 na versão Touring, aqui na H-Point, que a gente está na Giovanni Gronchi, no Morumbi. Inclusive, se você quiser fazer o seu test drive, é uma boa opção. Você falando dessa coloração que está realmente muito bonita, justifica R$2, R$3 mil? Eu acredito que sim, uma cor única aí, que a montadora oferece, acho bem interessante. R$200 mil nesse pacote de tecnologia. Bom, a gente tem que pontuar algumas coisas. Boa parte da parte de tecnologia desse carro tem um upgrade em relação a, por exemplo, o City Touring, que inclusive a gente acabou de gravar. Você percebe também que o mesmo motor 1.5, né, aqui a gente vai ter o turbo, que vai te render 177 cavalos. Essa diferença vai ser de aproximadamente R$65 mil entre por exemplo, um City. E lógico que envolve as molas que também são mais altas aqui, que vão ter uma absorção melhor para o solo do Brasil, que tem muitas ondulações, mas a diferença que você tem que pontuar é na parte de equipamento. São R$65 mil a mais, que justifica alguns pacotes de tecnologia e o turbo ali na parte do motor. Lá atrás a gente também vai ter um adicional em relação ao City, que são os freios a disco e não a tambor. E a gente tem abertura também de porta-malas, só que aqui a gente tem 382 litros e lá a gente vai ter 519 litros. Então a gente perde um pouquinho de capacidade de porta-malas. O espaço interno atrás no HR-V, desde a primeira versão, sempre foi muito confortável, isso se mantém. A altura de teto é um pouquinho melhor do que do City, que é um pouco mais baixo, mas o espaço interno em todos eles é bem confortável. Aqui a gente tem a medição do tampão para baixo, né? Então acaba nas médias de litragem de porta-malas, acaba derrubando muito. Quando a gente tira o tampão, isso daí às vezes chega aos 500 litros que a gente encontra nos sedãs. Mas você vai ter que não utilizar o tampão aí para isso. A gente também tem um pacote de tecnologia interessante, porém aqui na frente o acabamento, ele em vez de ser revestido em couro, ele é apenas pintado. E também plástico duro ali no capô. Para uma versão top de linha como essa, merecia ali um soft touch, pelo menos em cima do painel. E também a gente tem aí uns detalhes em black piano e as maçanetas em aço escovado que realmente deram aí um upgrade em relação às versões, por exemplo, do City, que tem um acabamento mais de um plástico imitando um aço escovado. Então você tem que botar na balança, ver para você o custo-benefício, o que importa. Aqui é um carro que já é para uma família, um carro de passeio, um carro para você utilizar no dia a dia. A proposta do City é até para um cara fazer Uber com conforto a mais, ou até mesmo um Uber Black, alguma coisa do tipo assim. Você pontua aí o que você acha mais interessante, porém, quando você coloca na linha tênue de qualidade, preços de carros, o que a gente tem no mercado, tem opiniões aí opostas de acordo com a concorrência, né? A gente tem que comparar com os Tigos, a gente tem que comparar, querendo ou não, com as Jeep Compass e ver o que cada um oferece ou não. Bom, espero que vocês gostem. Como eu falei, se tiver disponível para fazer aí um test drive, você pode vir aqui na H-Point. A gente está na região do Morumbi, na Giovanni Gronchi, e você pode estar fazendo com exclusividade esse test drive e sentindo o carro, como que ele é nos buracos, nas imperfeições. Enfim, espero que vocês gostem da dirigibilidade dele. Deixa nos comentários o que vocês acharam e tamo junto. Até o próximo vídeo, minha gente. Tchau!